Tarde, então, novamente. Hoje nós teremos uma palestra de um candidato do Rotary Club, Leonardo Nazaré. Leonardo Nazaré é engenheiro civil formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, em 2015. Trabalha com saneamento básico com enfoque em projetos de redes coletoras de esgotos há 8 anos. Consultor para o Banco Interamericano de Desenvolvimento desde 2019, promovendo a adoção de metodologias inovadoras de saneamento em países como Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Haiti e República Dominicana. É um dos idealizadores da iniciativa SaniHub, dedicada à capacitação e ao desenvolvimento de softwares abertos para a área de saneamento, cuja missão é oferecer acesso a informações de qualidade e ferramentas modernas a profissionais de saneamento, globalmente. Recentemente foi agraciado com uma bolsa da Fundação Rotariana para um mestrado em Gestão e Governança de Projetos de Saneamento no Instituto para Educação da Água, IHE, em Delft, na Holanda, com início em outubro deste ano. Ele vai nos falar sobre metodologias inovadoras no saneamento, rompendo barreiras e universalizando o acesso. Leonardo, a palavra é sua, fique à vontade e abra o seu microfone. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo que está presente aí hoje. Já queria logo de cara agradecer a Tânia, ao governador Alckmin e ao Chico, que me ajudaram bastante no processo aí de concorrer a essa bolsa. Gostaria de agradecer também a Viviane e ao Bruno Peixinho, que eu acredito que hoje não estão participando, mas que foram dois bolsistas que foram justamente estudar lá no IHE e me indicaram o Chico para começar esse processo de concorrer pela bolsa. Então, vou falar aí, como já foi apresentado, sobre metodologias inovadoras no saneamento e como elas podem ajudar no processo aí de universalizar o acesso à água e saneamento, mas a apresentação vai ser muito mais focada em saneamento, no caso do esgotamento sanitário, que é a minha área de atuação, mas tem muito a ver com a questão da água também. Primeiro, dando um panorama de como é essa situação no mundo e das dificuldades que a gente tem, segundo aí a Organização da Saúde, Mundial de Saúde e a Unicef, em um programa em conjunto que eles têm, estima-se que 1,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável, gerenciada de uma maneira segura, por assim dizer. Então, não entra nessa conta poços artesianos que não estejam dentro de um certo padrão de segurança e assim por diante. E a gente consegue ver que isso, distribuído no globo, no mapa, ali, a gente vê que isso está muito focado em países em desenvolvimento. E quando a gente fala de saneamento, a situação é muito pior. Então, hoje em dia, estima-se 3,4 bilhões de pessoas no mundo que não têm saneamento adequado, e a distribuição também é muito parecida. Em países aí em desenvolvimento, a gente tem vários países que não têm muita informação, mas sabe-se muito bem que a condição desses países onde não tem informação, são esses no mapa aí em cinza, não é uma situação favorável. Bom, e também a própria Unicef e a ONU estima-se que seria necessário um investimento aí, de 114 bilhões de dólares na questão de acesso à água, saneamento e higiene, que faz parte da Meta de Desenvolvimento Sustentável número 6, até 2030, isso desconsiderando os custos operacionais, ou seja, só para a implantação da infraestrutura, até 2030, no mundo, necessitaria 114 bilhões de dólares por ano para a gente alcançar a universalização. Um pouco mais do panorama também, isso que influencia muito na questão da dificuldade da universalização, que, segundo a ONU Habitat, a gente tem cerca de 1 bilhão de pessoas vivendo em favela hoje em dia. Isso aí representa mais ou menos 25% da população mundial que vive em zona urbana, que é estimado em 4 bilhões de pessoas. Com um agravante, que no futuro
estima-se que a população que está crescendo é principalmente nas áreas urbanas. E são áreas que já são já não tem mais área para ampliação. Então, as populações tendem a buscar assentamentos informais, favelas e esse tipo de ocupação irregular. Então, a taxa de crescimento de população no mundo tende a ser concentrada principalmente nessas zonas de favela. E aí entra um pouco dos desafios que a gente tem para o saneamento no mundo todo. Vou passar bastante exemplo aqui do Brasil, mas todos esses exemplos e todos esses casos, eles se aplicam no mundo. Então, o principal desafio que a gente tem é a baixa prioridade política. Então, a gente sabe que recentemente tem aumentado bastante o interesse por essa área, mas realmente não é uma prioridade mundo afora dos investimentos em saneamento. A gente tem a escassez de recursos financeiros, como a gente já citou, 114 bilhões seriam necessários de investimento por ano, e esse recurso é escasso principalmente nos países em desenvolvimento, onde é necessário fazer esse tipo de implantação de sistemas de água e saneamento. E uma coisa que a gente vai abordar bastante hoje aqui são as tecnologias e metodologias tradicionais, e elas não são adaptadas, elas não foram pensadas para a realidade das grandes urbanizações hoje em dia, dessa ocupação em favela, ocupação em áreas irregulares. Então, pensando nisso, vou falar um pouco do componente mais da engenharia e como essa metodologia tradicional ela é pensada e como ela se aplica na prática. Então, é muito comum, não sei quanto do público aqui hoje é engenheiro, mas na universidade, na faculdade de engenharia, a gente tem o que eu gosto de chamar de engenharia dos livros, que é uma cidade planejada, com as quadras muito bem definidas, onde a gente sabe o sentido de escoamento natural do terreno, e com isso a gente consegue implantar uma rede de saneamento de maneira mais fácil, uma vez que as redes de esgoto elas vão pela gravidade, então a gente tem que buscar a topografia favorável. E a gente tem essas cidades, né? Seria essa foto da direita, é uma cidade ideal, a gente tem cidades assim no Brasil, a gente tem cidades assim em vários países em desenvolvimento, mas ela não é a regra, e principalmente ela não é a regra das áreas em que hoje em dia carecem de sistemas de saneamento. Então, as áreas em que a gente precisa avançar no Brasil, principalmente, para conseguir ligar mais pessoas, levar esse acesso do saneamento para mais pessoas, não é nessas cidades planejadas como a gente vê na direita. Ela tem muito mais a ver com isso. Então, como que a engenharia do livro, quando ela se confronta com a cidade real, como que a gente consegue encaixar? A gente vê que a cidade planejada ela não existe muitas vezes. A gente tem uma ocupação caótica, uma área de difícil acesso, essa ocupação totalmente irregular, e nós precisamos de metodologias que abordem esse tipo de ocupação. Então, pensando nisso, em 1979, um engenheiro brasileiro, José Carlos de Mello, um pernambucano, ele criou uma metodologia chamada de metodologia condominial de saneamento. A metodologia condominial ela é uma resposta para vários desses problemas que a gente tem. O problema dos assentamentos informais e como chegar neles, o problema da falta de recurso, porque ela é uma metodologia um pouco mais barata, e assim por diante. Então, algumas das características da metodologia condominial. Ela se adapta a qualquer tipo de urbanização, então ela não é somente para as áreas informais, ela pode ser aplicada tanto nessa área da esquerda, na foto, quanto na área da direita, e temos estudos de caso muito considerável para os dois. Por exemplo, Brasília, a CAESB implanta sistema condominial desde 1991, em todas as áreas, do Lago Norte até Samambaia e outras regiões da cidade. E um outro caso de sucesso muito grande, é o que eu vou apresentar hoje, é o de Salvador, na Bahia, onde também já faz muito tempo que se utiliza a metodologia condominial. Bom, no que consiste ela? Ela é uma abordagem técnico-social integrada. Então, tem o componente da engenharia, mas também traz o componente social, que é essencial para uma boa adesão e um bom funcionamento de qualquer sistema de saneamento. Afinal, o objetivo é atender as pessoas, não é implantar a infraestrutura. E eu vou falar bastante sobre isso hoje. Muitas vezes a gente vê uma obra de saneamento, ou o empreiteiro que está fazendo a obra de saneamento, o objetivo dele é cavar o buraco, botar o tubo, fechar o buraco e receber.
E não é para isso que a gente pensa um sistema de saneamento. A gente quer justamente que as pessoas se conectem lá, porque senão não faz sentido a gente gastar tanto dinheiro nessas infraestruturas. E a metodologia condominial tem um desempenho semelhante à metodologia convencional, só que ela tem custos de implantação reduzido. Então, aqui, por exemplo, é um estudo de caso que a gente fez em Manágua, na Nicarágua. A gente foi convidado pelo Banco Mundial, e esse é um projeto existente. Então, as linhas vermelhas ali seriam as redes de esgoto, que já era um projeto que existia usando a metodologia convencional. E com o nosso estudo, a gente consegue ver a diferença. Na metodologia condominial, a redução das linhas vermelhas, que seriam as redes, né, de coleta. Então, como que a gente consegue diminuir o custo? Não tem nenhum milagre. Basicamente, a gente consegue ter menores escavações, principalmente em termos de profundidade, que é o maior custo de uma implantação de rede de esgoto. A gente consegue ter menor interferência com a pavimentação, então sempre que possível fazer a rede nas calçadas. A gente utiliza dispositivos mais econômicos, otimização dos diâmetros, sempre seguindo a norma, claro, e uma menor extensão de rede como um todo. E por último, uma outra vantagem que traz o sistema condominial é o melhor índice de conectividade. Então, já tem vários estudos em que, nas áreas onde você implanta o sistema condominial, por essa metodologia técnico-social, envolve bastante a população, a gente tem as reuniões condominiais, quem é de Brasília, provavelmente já, se tem esgotamento sanitário na área, já deve ter passado por alguma reunião condominial. Isso traz uma maior aceitação e uma maior aderência da população no sistema que está sendo implantado. E por que isso é importante, de novo? Segundo aí o estudo de 2018 no Banco Mundial, na primeira década dos anos 2000, houve um esforço muito grande, bastante financiamento em obras de saneamento, mas que não resultaram nas pessoas se conectando àquela infraestrutura financiada. Então, tem vários casos onde a taxa de conectividade chegava a 40% ou 50% da população da área. Ou seja, mais de metade da população não se conectava ao sistema. Então, você faz um investimento pesado e não tem uma conexão da população, isso tem vários fatores negativos. Tem o fator da saúde, o fator do meio ambiente e também o próprio fator da sustentabilidade daquele sistema. Porque é necessário que as pessoas se conectem, que paguem as tarifas para que o sistema continue funcionando e seja operado pelos responsáveis. E eu deixo aqui embaixo, depois eu vou disponibilizar a apresentação, duas referências muito boas. Uma é o livro do José Carlos de Mello, que foi publicado pelo Ministério das Cidades e pelo Banco Mundial, que explica bastante em detalhes do sistema condominial, e do portal SaniHub, que é um portal que eu coordeno junto com o BID, que temos um curso em vídeo, tanto da parte da engenharia quanto da parte social da metodologia condominial, inclusive com o próprio José Carlos de Mello apresentando esse curso. Vou falar aqui um pouco do estudo de caso de Salvador, o programa Bahia Azul, que começou em 1995, onde a taxa de cobertura de esgoto, naquela época, era de 26% na cidade de Salvador, que são essas áreas em vermelho no mapa, o bairro de Barra, Lucaia e Pituba. Então, fez-se um grande esforço, esse programa chamado Bahia Azul, e hoje em dia conseguiu alcançar 88% de cobertura na coleta de esgoto para Salvador, atingindo todas essas áreas aí. As áreas em verde são áreas onde é utilizada a metodologia convencional, e as áreas em laranja são utilizadas a metodologia convencional e condominial. Então, lá em Salvador, diferente de Brasília, existe ainda a implantação de sistemas convencionais em algumas áreas, mas a grande maioria, a Embasa adota a metodologia condominial. E aqui é só mais uma atualização, aí mais para o estado da Bahia. Em 10 anos, a Embasa conseguiu passar de 632 ligações de esgoto para 3.450.000. Então, é um salto muito grande aí, e muito disso utilizando a metodologia condominial como um apoio para implantar um sistema que, com o mesmo recurso, você às vezes consegue atender mais pessoas. Um pouco aí do sistema condominial em Salvador. Essa é uma reunião condominial lá, onde cada quadra tem uma reunião, apresenta-se o projeto daquela quadra, como vai ser feito o sistema, e a população participa bastante desse processo. Então, a população se sente com mais atenção e entra e faz parte, adere melhor ao sistema proposto. Aqui é um pouco mostrando como que essa solução se adapta a qualquer tipo de ocupação. Então, dificilmente uma metodologia convencional chegaria
em uma rua, por assim dizer, como essa, que basicamente é um corredor com escadarias. Essa foto eu gosto muito porque ela mostra o esforço que se fez. Aqui é uma caixinha de esgoto. Então, qualquer espaço possível a gente consegue implementar. Basta um certo esforço. Aqui um pouco mostrando a característica da zona onde foi feita essa obra. Então, a dificuldade de acesso, não dá para você chegar com um trator, com máquina pesada. Então, todo o material chega com os trabalhadores ali carregando eles e o bota fora, que a gente chama o entulho, também é levado dessa forma. E aqui já é uma situação mais convencional, uma ocupação mais consolidada, mas também usando a metodologia condominial. Você vê que a rede passa pela calçada aqui. Aqui são áreas muito difíceis de atender, então aqui a gente vê uma tubulação de esgoto e um barranco, e não é que ela está aqui porque é uma preferência do sistema, mas é porque é uma imposição. A própria topografia da área faz com que você precise atender a essas pessoas que vivem ali na beira do barranco. Aqui também, já uma estrutura um pouco mais fácil, por assim dizer, de implementar, mesmo que não seja tão fácil. E aqui o esforço de atender as pessoas que vivem nessas regiões informais. Então, perto dos mares, a gente vê aqui um sistema passando, aqui também. E aqui uma estação elevatória, né, que você bombeia o esgoto para uma área de maior altitude. Então aqui a rede vem, chega nessa estação elevatória e ela leva para outro ponto da rede e depois para o tratamento. Aqui também é uma estação elevatória adaptada a um ambiente urbano. Então, numa região comercial de alto interesse, você consegue fazer uma estação elevatória subterrânea e é justamente isso que a gente busca, a engenharia na prática mesmo, usando a criatividade do engenheiro e tentando chegar e atender a toda a população da área. E aqui eu vou falar um pouco de um outro tema, que é a metodologia também inovadora na parte dos contratos, que é um tema que eu já não tenho tanta experiência. Eu tive contato bastante com isso esse ano em um projeto que a gente está fazendo na República Dominicana, junto ao BID, e que a gente está adotando o chamado contrato de performance, ou contrato baseado em resultado, como ele também é conhecido, que é uma ótima ferramenta também para a gente conseguir melhorar os índices de cobertura aí. Então, comparativo ele aos contratos tradicionais, em que é focado na implantação da infraestrutura ou da realização daquela atividade, o contrato de performance ele foca no resultado daquela infraestrutura ou no resultado daquela atividade. Foi como eu disse, a gente não quer que implante a rede, a gente quer que as pessoas se conectem à rede. Então, o recurso no método tradicional ele é liberado com o avanço da obra, então as famosas medições e assim por diante. Já no contrato em performance, você pode abandonar um pouco essa medição de campo e ele pode ser liberado baseado nos resultados comprovados. Então, se cria índices para você medir se aquele resultado foi atingido ou não. E na metodologia tradicional, às vezes a gente tem uma percepção de sucesso distorcida, como o estudo do Banco Mundial mostra, muito investimento, muita rede implantada, mas pouca pessoa conectada. Já no contrato baseado em performance, a gente tem como mensurar melhor esses impactos de saúde no meio ambiente. Então, um estudo de caso de um projeto que eu não participei, mas eu conheço várias pessoas que participaram desse projeto, que é o projeto do Novo Rio Pinheiro, na cidade de São Paulo, implantado pelo governo do estado e pela Sabesp. Ele é um dos maiores rios da região, com 25 quilômetros. Ele desemboca no Tietê e tem uma população da bacia dele de em torno de 3 milhões de habitantes. E esse projeto visa reduzir a contaminação e revitalizar o rio. Com isso, a meta adotada é a redução de DBO, que é um indicador de poluição no rio, que vai ser medido ao longo de 12 meses. Para isso ser atingido, também tem uma implantação de redes coletoras de esgoto nessas regiões de favela no entorno do rio, onde o pagamento ele não é condicionado ao avanço da obra, mas às conexões que são realizadas naquele sistema implantado. E esse projeto teve um investimento, está quase no final agora, de mais de 3 bilhões de reais. Então, essa é um pouco da bacia, onde eu vou apresentar o estudo de caso, a subbacia do córrego de água espraiada, que chega no Rio Pinheiro, e ela aqui, por exemplo, a região de Itaim Bibi, mas tem várias favelas no entorno, e foi dividido em 11 subbacias para a implantação dessas redes de coleta de esgoto. Aqui é um pouco do trabalho técnico-social, então utilizou-se o condominial para garantir a conexão dessas pessoas vivendo nessas regiões no entorno. Trabalho técnico-social, as reuniões condominiais,
Então foi uma ótima adesão da população ao sistema. Aqui mostrando um pouco de como o projeto ele se adapta à realidade local. Então o projeto ele majoritariamente feito em campo, essa parte do ramal, que é a conexão das casas para a rede principal. Aqui é um outro exemplo também do esforço que foi feito para que essas casas que estão na beira do córrego consigam se conectar e assim você consegue reduzir a contaminação no corpo receptor. E o resultado desse projeto foi que em 11 meses logrou-se aí a elaboração de 32 projetos executivos para essas áreas, essas comunidades do entorno, garantindo aí a conexão de mais de 10 mil novas conexões para o sistema proposto, o que dá mais ou menos 40 mil pessoas aí. Então, é um ótimo exemplo de como você consegue otimizar o contrato e a metodologia do contrato para que você tenha um resultado mais eficiente com o mesmo recurso financeiro que você tem. Né? Bom, basicamente era isso. Eu passei bem rápido porque era muita coisa, mas eu acho que aí nas perguntas a gente consegue explorar um pouco mais, se alguém tiver dúvidas. E eu vou disponibilizar de novo a apresentação, que tem alguns links interessantes para quem tiver interesse no tema. Só queria de novo agradecer a todo mundo pela atenção aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Excelente palestra. A pergunta que surge aí é como elaborar um projeto e capacitação de recursos e como transferir o modelo para outros países, Leonardo? Bom, a metodologia condominial ela é adotada em centenas de cidades ao longo do mundo, ela já está em vários países, é uma das principais metodologias sugeridas pelo Banco Mundial e pelo BID quando eles financiam projetos, justamente por essa questão de otimizar o recurso financeiro disponível. Né? Então, às vezes tem um X de número, se você usa a metodologia convencional, você vai gastar. A gente tem uma economia que varia entre 40% e 20% do condominial para o convencional. Então, é a principal metodologia sugerida quando o Banco Mundial e o BID vão participar desses financiamentos. O que a gente tem um pouco de dificuldade ainda é justamente a capacitação dos profissionais nessa metodologia. Então, as próprias universidades brasileiras elas não abordam muito. Eu, na minha faculdade, tive uma aula sobre condominial, assim, bem breve, falando bem pouco. Então, é um dos esforços que a gente está fazendo junto ao BID agora para criar essa plataforma Sunny Hub, que é justamente para capacitar profissional, não só profissionais de engenharia, como eu falei, tem a parte do social também, que a gente aborda no curso, mas também o BID e o Banco Mundial apoiam bastante na questão de cursos. Então, eu mesmo comecei trabalhando para eles, não como projetista, mas dando cursos. Então, o software que eu elaborei, a gente ia para universidades na América Latina como um todo, capacitando os profissionais para que aí pudesse implantar esses modelos nos outros países também. E a dúvida é se você participou de algum projeto ou implantação do programa Bahia Azul e quais seriam esses indicadores, métricas, né, para ser priorizado em novos contratos de implantação do sistema de coleta no contexto de metas de universalização do contexto brasileiro. Legal. Bom, do Bahia Azul eu não participei, ele é um projeto já mais antigo, começou em 95, como eu citei. Eu conheço bastante gente que participou, o principal engenheiro que até hoje trabalha nos projetos de saneamento condominial, que é o Ivan Paiva. Ele é o meu parceiro de trabalho aí. Meu pai também trabalhava com isso, então eu fui introduzido muito cedo na parte do condominial. Meu pai já está aposentando e ele foi me deixando junto com o Ivan, que hoje em dia é o meu tutor aí. E ele sim atua bastante lá, ele mora, é residente de Salvador e faz bastante projeto lá. Quanto a essas métricas, já tem muito a ver com a questão dos contratos baseados em resultado, né? Contrato de performance. Isso é uma das maiores dificuldades dos contratos em performance, é você primeiro criar um índice que seja fácil de ser medido, porque se você cria um índice difícil de ser medido, você acaba voltando para o problema de fiscalização de obra, que é difícil, que é ineficiente. Então, você tem que ter um índice que seja fácil de ser medido e que seja confiável. E o segundo é adotar uma meta que seja viável também, porque aí falando um pouco das metas que são usadas no saneamento. No esgoto, principalmente na parte de coleta, é muito utilizado o número de conexões, como eu já citei.
Então, se você pega uma zona em que tem 50 mil conexões possíveis e adota que a meta lá é 90%, é muito arriscado. Pode ser que o contratista não alcance 90% e aí ele seja, por assim dizer, punido por não conseguir implantar essa alta taxa. Então, a meta ela tem que ser bem balanceada, né? Para a parte de tratamento, então, se é um contrato para a implantação de uma rede de tratamento, de uma planta de tratamento de esgoto, normalmente utiliza-se a medição do nível de DBO, que é um dos indicadores de poluição. Então, você faz medidas no corpo hídrico que vai receber aquele tratamento, aquele efluente tratado, durante um certo prazo antes e durante a implantação e depois da implantação. Então, aí você consegue ver que aquele corpo hídrico realmente não está recebendo carga poluidora, e aí você tem as metas, né? E não necessariamente precisa ser uma meta. Você pode ter metas intermediárias, inclusive ter um bônus caso a meta estabelecida seja atingida, né? E para a questão de água também tem bastante. Eu acho que é até mais comum esse projeto para sistemas de abastecimento de água. E tem um programa muito interessante também. Meu pai trabalhou nele lá na Sabesp. Eu conheço ele, porque eu fui meio estagiário. A gente tem pai que trabalha na área, ele bota a gente para estagiar, né? E lá eles utilizaram não só a conexão, então são zonas informais também. Tinha muita gente com água irregular, então fazendo gato, pegando água de onde dava. A Sabesp entrou nas favelas e a meta a ser atingida era conexão efetuada e fatura paga por um determinado período. Então não bastava conectar o sistema de água, eles tinham que ter a fatura em dia durante um certo período. Então isso força o contratista a se esforçar mais, a ter esse componente social de mostrar para o pessoal lá que, ó, você tem uma água hoje em dia que você não paga nada, mas ela é intermitente. Você recebe ela 2 horas por dia. Então, quando você fizer a ligação regular, você vai receber ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tem todo esse, tem essas possíveis metas e indicadores para serem usados. Tem duas perguntas, né? Uma sobre entendimento, se quando você se referiu a conectar pessoas, isso tinha a ver com a relação do envolvimento pessoal, né? E também sobre a questão do custo, se você tem um exemplo, né? Caso o clube tenha demanda de serviço para a comunidade, qual o valor mínimo de projeto que tem um impacto razoável? Bom, a primeira pergunta, conectar o projeto, na verdade, é se conectar à infraestrutura, né? Então, como eu citei lá, a gente tem vários casos em que é financiado um projeto, então pode ser o governo ou algum organismo multilateral. A infraestrutura ela é feita, mas as pessoas não se conectam àquela infraestrutura, né? Então, aqui em casa é um exemplo disso. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, hoje em dia. Fizeram a rede de esgoto depois que a gente estava morando na casa. Só que por uma questão topográfica, a rede que fizeram que passa na rua, ela não atendia a nossa casa, porque a topografia do terreno é acidentada e a fossa ficava no fundo do terreno. Então, por uma questão de topografia, não tinha como se conectar. Essa é até uma grande crítica que a gente faz, que o projeto, muitas vezes, ele é feito pelo contratista, não olhando para o morador ali. Então, ele tem uma meta, ele quer medir rápido, implantei tantos metros de rede porque eu vou receber isso. Então, se conectar passa por essa questão do... A gente gosta de falar muito desse trabalho social, que não é um trabalho social para resolver todos os problemas da comunidade, é simplesmente para mostrar as vantagens de se conectar na rede, caso ela passe, e buscar uma alternativa que atenda as pessoas. Então, o projeto ele tem que ir até a casa da pessoa para saber qual que é a situação, porque muitas vezes a pessoa não tem nenhuma instalação mínima. Então, parte do projeto deve ser financiar também uma instalação para os usuários, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente se refere. E o exemplo de custo, assim, é difícil falar em custo de uma maneira muito global. A gente, na metodologia condominial, ele é um sistema de coleta, é um sistema coletivo que a gente chama, né? Então, por exemplo, em área rural, não faz muito sentido, porque você não tem densidade populacional suficiente para justificar a implantação de uma infraestrutura cara, como é a rede de coleta, que depois também uma estação de bombeio, uma estação de tratamento. Então, áreas pouco adensadas, não vale a pena você fazer um sistema coletivo. Você pode fazer sistemas individuais, fossas sépticas, desde que estejam dentro das normas e assim por diante. Mesmo porque, por ser pouco adensada, ela não tem um impacto tão grande
no meio ambiente, né? São poucas pessoas, uma fossa bem dimensionada faz um bom trabalho de fazer a limpeza ali. Por isso que é difícil de falar em custo, é muito mais fácil a gente falar que lugares adensados, aí sim justificam. E só para esclarecer também uma coisa, quando a gente fala saneamento condominial, muita gente pensa em condomínio, né, como condomínios de moradias e assim por diante. Não é, na verdade, o sistema condominial, ele se chama condominial porque a gente trata cada quadra como um condomínio. A solução é para aquela quadra. As reuniões condominiais são feitas com os moradores de cada quadra individualmente. Então, sempre tem essa confusão e eu gosto de esclarecer um pouco. Nós tivemos uma excelente palestra aí proferida pelo Leonardo, e agora temos que agradecer. Agradecer a você, Leonardo, pela sua excelente palestra sobre um tema que interessa a todo mundo, interessa ao governo, interessa a população, interessa... E o Rotary também se interessa, porque é em ambientes desse tipo que o Rotary preferencialmente trabalha. Para você, nosso obrigado, e aí está o certificado, você vai receber da sua palestra sobre o tema Metodologias Inovadoras no Saneamento, rompendo barreiras e universalizando o acesso. Mais uma vez, muito obrigado, em nome do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro. Eu sou o Oscar Cardoso Alquimia, associado representativo do Rotary Clube Brasília Norte. Minha classificação é gerenciamento bancário monetário e governador do distrito no ano 22-23. Gente, o que eu quero dizer, primeiro parabenizar o Leonardo. Leonardo, parabéns pela sua apresentação, né? Foi sucinta, fantástica e mostra para a gente o tanto que essa área tem um impacto positivo na nossa sociedade e principalmente na nossa maior área de enfoque, que é a paz. Muito legal, parabéns aí, parabéns ao Rotary Clube 5 de dezembro, né, por permitir essas reuniões que a gente vê participantes de todos os lugares do mundo, e isso permite maior interação, distribuição de conhecimento, e que nós precisamos muito nesse momento. E o Rotary Clube Brasília Norte, né, porque a gente é o clube ao qual pertenço, mas o apoio só foi possível com o envolvimento e com o comprometimento do nosso clube e de todos os associados lá daquele clube. Então, assim, também o nosso agradecimento, o nosso carinho ao Brasília Norte, pela a presidente Tânia, né, que ela se envolveu bastante nisso, né, Leonardo, trocando ideia com você, então foi bacana aí, muito obrigado. Obrigado, Chico, pelo empenho, e dizer assim, ó, desejar que a gente tenha outros momentos desse, e sucesso para você, Leonardo. Espero que o Brasília Norte continue ativo aí no projeto, né, porque é nosso papel continuar acompanhando também, e junto com o Chico, junto com Brasília 5 de dezembro, a gente pode ser melhor e fazer melhor para cada um de nós. O nosso grande pensamento é que juntos e unidos nós podemos mais. E só assim que a gente pode construir um mundo melhor. Obrigado, Val, obrigado a todos vocês que estão aqui e um carinho muito grande. Um beijo aí no coração de todos vocês. E agora são exatamente 12 horas e 36 minutos. Hoje a gente se excedeu em alguns minutinhos, mas é quinta-feira e batendo o sino, oficialmente dou por encerrada essa reunião.